E a gente está, inclusive, com o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli, agora com a gente. Urian, bem-vindo por aqui, boa tarde. Eu vou começar por uma das questões que é a grande bandeira dessas viagens internacionais, que não foram poucas, desse início aí de governo Lula, que é a questão das mudanças climáticas, a questão do clima e que ele deve levar para o G20, o combate à fome também, enfim. Como eu estava conversando agora com o ministro a respeito, Valdez Góes, a respeito do ciclone no Rio Grande do Sul, fiz essa pergunta, é claro, né? Uma bandeira, prevenção. Então, a gente está vendo várias questões acontecendo por conta das mudanças climáticas, inclusive aqui no Brasil. Como você acha que ele pode levar essas questões e pode fazer dessa presidência no G20 algo que leve o Brasil mais firmemente para essa que é a grande pauta internacional dele desde o início desse Lula 3 aí, quando ele começou a viajar? Boa tarde. Oi, Paula, Bárbara, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. É complicado, né? Ele vai ter que ter bastante consistência e continuar a defender aquelas grandes bandeiras que vem desde a época da campanha lá fora. Então, combate às mudanças climáticas, geração de emprego verde, sustentabilidade, reforma das instituições internacionais para que elas sejam mais representativas. E um desafio muito grande vai ser guerra na Ucrânia. Vamos lembrar que há alguns meses houve em Hiroshima aquela reunião do G7 com as 7 democracias mais ricas do planeta. O Zelensky apareceu lá de surpresa também, e o G7 foi sobre isso. E é muito difícil que o mesmo não aconteça com o G20. A Índia, que está sediando esse ano em Nova Delhi, está muito preocupada para que isso não aconteça, e deve ser algo que vai aí também ser um desafio para a presidência do Brasil no próximo ano, que vai até novembro ou dezembro do ano que vem. O presidente Lula vai ter bastante jogo de cintura, mas ao mesmo tempo também algo muito desafiador em relação a tudo isso é também algumas ausências, que eu acredito que até a Bárbara ela deve falar sobre isso. Algumas ausências que vão ser bastante sentidas e que os Estados Unidos vai aproveitar ali para marcar território. Exatamente, Urian. Inclusive, falando sobre a guerra na Ucrânia, né, a gente sabe que os países eles não conseguiram chegar a um acordo, pelo menos até agora, de um comunicado comum, que é o que acontece horas antes, né, da cúpula, que já vai começar, né? Começa amanhã, vai até domingo. E agora a gente sabe que a guerra na Ucrânia é o tema central. Eu queria te perguntar justamente qual a importância para o Brasil de presidir, né, a cúpula pela primeira vez, e qual você acredita que pode ser o posicionamento do Lula em relação a tudo isso, que a gente sabe que ele está aí tentando equilibrar os pratos para se sair bem aí no cenário internacional, nessa nova política desse novo governo que está aí tentando realocar o Brasil nas pautas internacionais, né? Como você acredita que ele vai lidar com tudo isso? Eu acredito que vai ser muito desafiador, porque tudo isso que ele defende, essas bandeiras, elas podem ser ofuscadas. O G20, até hoje, ele deu resultado em algumas medidas específicas. Por exemplo, ele surgiu em 99 para lidar com uma crise financeira asiática, até que deu certo. Depois ele meio que ganhou um novo status, subiu de nível e virou uma reunião não de ministros da economia de vários países, mas de chefes de Estado. Em 2009, quando houve aquela crise financeira internacional também, conseguiu lidar com isso muito bem. Em 2016, foi durante uma reunião, uma cúpula do G20, que o Xi Jinping, presidente da China, e o Barack Obama, na época, presidente dos Estados Unidos, anunciaram que os dois países, as duas maiores economias, os dois maiores poluidores do planeta, participariam do Acordo de Paris, mas agora o cenário está diferente, está complicado, o bloco está dividido, são 20 membros, sendo 19 países, mais União Europeia, países mais pró-Rússia, com países mais pró-Ucrânia. Então, se eu tivesse que dizer qual o primeiro desafio, eu diria encontrar um bloco dividido. Segundo desafio, que eu diria que, obviamente, guerra na Ucrânia também, né? Terceiro, uma divisão não só pró-Rússia e pró-Ucrânia, mas Estados Unidos e China, que o G20 ele é um bloco que é talvez aí o maior ponto de encontro, o principal palco para China e Estados Unidos, que tem encontrado aí uma crescente
rivalidade nos últimos anos, por vários aspectos diferentes, visões de mundo que não são as mesmas, as acusações de espionagens com um balão chinês nos Estados Unidos em fevereiro desse ano, os dois brigando para ver quem vai ser a maior potência global, e o presidente Lula vai ter que dosar bem para não tomar muito lado de um ou de outro, mas é complicado, porque a China faz parte, por exemplo, dos BRICS, enquanto os Estados Unidos não. O presidente Lula também fez várias declarações em relação à guerra na Ucrânia, que acaba colocando o Brasil também mais um lado pró-Rússia, pró-BRICS, então vai ter que dosar bastante. É nessa questão que eu queria entrar com você agora, Uriah, essa polarização China e Estados Unidos. Porque além, é claro, dessa disputa entre os dois, existem outros países ali dentro que tomam um partido ou outro. E o presidente Lula tem uma relação muito importante com a China, porque o Brasil tem uma relação econômica muito importante com a China, e o mesmo com os Estados Unidos, que ele já foi visitar Joe Biden, recursos dos Estados Unidos para a Amazônia, enfim. Então, tem essas duas relações ali na corda bamba para ele manter, diante de vários outros países polarizados, alguns que são contra os Estados Unidos, a favor da China e vice-versa. Quais são os desafios nesse sentido do presidente Lula e o que o Brasil pode perder caso ele não encontre esse equilíbrio, Uriah? Bom, Paula, logo de cara eu digo que algo que o Brasil poderia perder caso tome mais um lado pró-China, pró-Rússia, ou seja, anti-Ocidente, digo de cara que é um acordo aí com a União Europeia, esse acordo de cooperação que a gente já falou em uma outra ocasião, que é um acordo que tem a possibilidade de agregar bilhões de dólares ao PIB brasileiro nos próximos anos. Então, isso é algo muito arriscado. Poderia perder também investimento estrangeiro, caso o Brasil comece a ser visto mais como um país antidemocrático. Então, é importante o presidente Lula, achar esse equilíbrio. A gente fala bastante em diversas situações de polarização. Então, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, China. Mas existe mais um desafio que não está sendo muito comentado, não. Que você tem três players globais principais tentando brigar por um papel de quem vai ser a grande voz do Sul global. Um deles é a Índia, atual presidente do G20, outro é a China e você tem o Brasil. E eu digo ainda que o Brasil ele tem um pouco de desvantagem nesse contexto, porque a economia brasileira não vai, talvez tão bem, ela não seja tão promissora quanto a desses dois países que são os dois países mais populosos do mundo. Sim, todos fazem parte dos BRICS. Fala-se que o BRICS passou o G7 como maior economia, mas foi em grande parte também impulsionado pelo crescimento indiano e chinês. Então, o Brasil vai ter uma briga interna ali junto com os outros países do BRICS para saber quem que vai ter esse grande papel de protagonismo. Uriah, obrigada por conversar aqui com a gente. É claro que a gente vai acompanhar, a Babi também, aí ao longo dos próximos dias, como é que vai ser. A gente lembra que eu acho que tem a presidência, mas aí começa lá no final do ano, né, Babi? Aí depois entrega no ano que vem para a África do Sul. Agora é simbólico e depois, no fim do ano, de fato, assume a presidência. Aí, oficial. Obrigada, viu, Uriah? Bom restinho de sexta para você. Até a próxima. Obrigado, Paula, Bárbara. Até a próxima.